Digital, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 22. Deixa no versículo 31. Quero fazer uma introdução antes da gente ler a passagem. Que hoje eu quero trazer a palavra que Deus ele tem sempre novos projetos, novos planos para nós. Sempre Deus tem coisas novas na nossa vida. Mas às vezes, irmãos, fracassos que tivemos no passado, às vezes ficam voltando à nossa mente, querendo nos paralisar naquilo que Deus tem para a gente à frente. A pessoa às vezes não consegue avançar para o novo que Deus tem, porque ela está presa no erro do seu passado, não é? O diabo ele usa muito isso, porque a Bíblia diz que ele é acusador, né? E ele muitas vezes nos acusa para nos prender no passado e assim impedir que a gente receba aquele novo de Deus na nossa vida e que a gente venha a ser uma pessoa muito mais abençoada no futuro do que a gente foi no passado. Mas para que a gente seja mais abençoado no futuro do que a gente foi no passado, a gente tem que mudar o nosso presente, não é? Se sujeitando a Deus, se entregando a Deus e levando o nosso fracasso na cruz de Cristo. Então eu quero meditar na mensagem aqui de hoje na vida de uma pessoa que é muito famosa por ter cometido um fracasso, que foi Pedro, não é? Então vamos ao texto, Lucas 22, versículo 31 a 34. Diz a palavra de Deus: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Amém, irmãos? Irmãos, em primeiro lugar, Pedro era aquela pessoa impetuosa dentro dos discípulos. Não havia uma pessoa tão impetuosa como ele. Tudo que muitas vezes Jesus perguntava, ele era o primeiro, a levantar a mão. Até quando Jesus andou por sobre as águas, ele disse: se é o Senhor mesmo, manda eu ter contigo aí sobre as águas. E Jesus falou para ele: vem. Ele era uma pessoa impetuosa, uma pessoa de fé. Por isso ele não julgava jamais na mente dele que ele poderia negar Jesus, que ele poderia ter esse pecado, esse erro, essa fraqueza. Na mente dele não entrava isso. Mas o curioso, irmãos, por isso que a gente não deve ficar nunca preso ao passado, porque Jesus sabia que ele ia errar, e mesmo assim Jesus o chamou. Assim como Jesus sabia dos nossos erros, das nossas falhas, das vezes que nós falhamos para com ele, e mesmo assim ele nos chamou, ele nos amou. Ele mesmo já disse para Pedro: Simão, Simão, Satanás nos reclamou. Ou seja, o diabo ele não pode fazer absolutamente nada, ele tem que pedir até permissão para Deus na vida do cristão. Ele não pode tocar na vida do cristão a não ser que Deus permita. E aqui, irmãos, a Bíblia é clara que Jesus falou: Satanás nos reclamou para nos peneirar como trigo, ou seja, para provar ele. E Jesus, quando soube que foi autorizado, que Deus autorizou, o que Jesus fez? Já estava orando por ele. Olha, eu, porém, roguei por ti. Olha que coisa linda, irmãos. Antes de Pedro pecar, Jesus já sabia e estava fazendo o quê? Orando por ele. Orando por ele. Assim também como Jesus roga por nós diante do Pai. Ele é o nosso intercessor diante de Deus. Ele conhece a nossa vida e sabe das nossas fraquezas, das nossas falhas. E Jesus
está intercedendo por nós junto ao Pai, para que a gente seja aquilo que Deus quer que a gente seja, não aquilo que o diabo quer. Porque assim como Deus tem um plano na nossa vida, o diabo também tem um plano contra nós. Mas o plano de Deus é que vai se cumprir na nossa vida se nós simplesmente ficarmos aos pés de Jesus. Não é a gente entender, irmãos. A Bíblia fala em Provérbios 3,5: não se estribe no teu próprio entendimento, mas confie em Deus de todo o coração. Não é a questão de entender que vai fazer a gente permanecer, mas é a questão da gente confiar. A cruz de Cristo é a prova que nós podemos confiar em Deus, que o nosso Deus é um Deus de amor que se interessa por nós. Amém. Aquele ditado que diz mundão esquecido por Deus é uma mentira, porque se esse mundo fosse esquecido por Deus, Jesus não teria morrido na cruz. Amém. Glória a Deus. E aí, irmãos, ele estava rogando para quê? Para que a tua fé não desfaleça, ou seja, para que ele não se sentisse tão sufocado pelo fracasso que ele não conseguisse mais voltar. E Jesus estava orando para que a fé dele não desfaleça. E ainda já fala: tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Fortalece por quê? Pedro ia poder falar para as pessoas, aqueles que fraquejaram. Ele poderia falar: eu também fraquejei, mas o Senhor Jesus me perdoou. Eu estou aqui para transmitir o perdão de Jesus para você. Por isso que Jesus falou: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Irmãos, Deus tem um projeto de vitória na nossa vida, de nos fazer um canal de bênção. Nos fazer um canal de bênção que vai fortalecer a outros, inclusive. Mas nós não podemos deixar que fracassos venham na nossa mente, querendo o quê? Tirar nossa autoridade hoje, porque esse é o trabalhar do maligno. Daí quando Pedro ouve isso, ele diz: porém, Pedro respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. O Senhor está equivocado. O diabo pode até ter me reclamado lá para peneirar como trigo, mas ele vai quebrar a cara. Eu não vou te negar, eu não vou, jamais. Mas Jesus falou: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conheces. 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Pedro continuou firme: eu não. Todos os outros podem ser, menos eu. Daí aconteceu que Jesus, ele foi preso, como se ele fosse um malfeitor, um ladrão. Ele mesmo disse: todos os dias eu estava lá no templo, vocês vêm me prender com armas, né, como se eu fosse um bandido, mas essa é a hora das trevas. Deixa que as coisas sigam o cálice que eu tenho que beber. Muito bem, daí Pedro, todos os outros fugiram. Pedro ficou assim mais conhecido porque nessa situação, porque ele foi ali em frente e foi questionado. Mas os outros, na sua fuga ali do Getsemane, também ficaram Jesus. Todos eles fugiram, se dispersaram. Jesus citou a profecia de Zacarias: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E todos eles fugiram, como Jesus disse que seria. Daí, irmãos, vamos avançar aqui no capítulo, continuando no 22, no versículo 54, para ver a narrativa. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Pedro estava ali se aquentando ao meio do fogo. O pessoal, entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Antes, alguém falara assim: você é discípulo de Jesus? Eu sou discípulo de Jesus. Quer dizer, era motivo de orgulho antes de ser discípulo de Jesus. Agora, Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, você veja que teve um espaço no tempo de 1 hora, ele havia negado Jesus 2 vezes, mas ele não conseguiu recuperar a sua coragem. Ele não teve nenhuma crise de arrependimento, falando: não, se alguém vir falar que eu agora conheço, eu não vou falar que conheço. Não, ele não conseguiu.
Passou uma hora, outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando ao Senhor, Jesus naquele momento já tinha acabado o julgamento dele no Sinédrio, e ele está passando por ali, sendo escoltado, sendo levado pelos soldados. Então, voltando o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Esse foi o cantar de galo mais triste da história para Pedro. O que Jesus disse que iria acontecer com ele aconteceu. Pedro não estava se gabando quando falou: eu não vou te negar, mas ele confiava somente na sua própria força. Ele não imaginava que a sua força era menor do que ele imaginava. Ele se imaginava mais forte do que aquilo. Sabe, irmãos, nós também muitas vezes negamos Jesus já. Não assim como Pedro, de falar que não conhecemos, mas nas nossas atitudes. Muitas vezes não temos coragem de nos firmar como cristãos, como que devemos ser. E aí agimos conforme o sistema do mundo quer. Isso é a mesma coisa de agir como Pedro agiu. Só que Pedro agiu dessa forma para proteger a sua vida. E muitas vezes nós estamos agindo assim porque a gente não quer ser injuriado, né? A gente não quer passar luta, a gente não quer firmar o nosso testemunho. Então é a mesma coisa que Pedro fez. Só que Pedro foi para proteger a sua vida. E a gente é para não querer desagradar os outros, desagradar o mundo. Por isso, irmãos, Jesus, ele ora por nós, porque ele já sabia muitas vezes que nós iríamos falhar, mas ele não nos desvaloriza, e ele acredita que a gente pode acertar. Se a gente errou, se a gente falhou no passado, não quer dizer que hoje a gente não possa acertar. E o acerto de hoje é a prova que a gente aprendeu. E agindo assim, no presente, nós vamos ter um futuro vitorioso na nossa vida. Se a gente mudar o nosso presente. Se a gente não deixar o capeta, o diabo, nos paralisar com as suas acusações. Porque a única maneira do diabo querer nos parar é nos acusando. Mas quem nos justifica e orava por nós desde o tempo em que a gente errou, Jesus. Ele já orava e sabia. Ou seja, quando ele nos chamou, ele já sabia dos nossos erros, e mesmo assim ele nos chamou. Ele chamou Pedro e já sabia que Pedro ia negá-lo, mas não desprezou e estava orando e rogando por Pedro. Olha o amor de Jesus por nós. Por isso que ninguém, irmãos, pode nos acusar. Assim, poder pode, mas não vai ter validade diante de Deus, pois é Deus quem nos justifica, a Bíblia diz. É Deus quem nos justifica. Então você pode sim hoje ser uma pessoa de Deus, abençoada, que ajuda outros, inclusive, porque o Senhor te justifica, o Senhor te resgatou, o Senhor te perdoou, inclusive das falhas que você cometeu já sendo cristão. Veja bem, mas Pedro saiu daquela situação chorando, desesperado amargamente. Aquela pessoa impetuosa havia acabado. Ele não tinha mais aquele ímpeto, aquela coragem. Ele estava despedaçado por dentro, porque ele pensou que tinha forças o suficiente, mas não tinha. Repare na ressurreição de Jesus, nas vezes em que Jesus apareceu para os discípulos. Teve várias ocasiões que Jesus apareceu aos discípulos, e Pedro estava entre eles quando Jesus apareceu aos discípulos por várias ocasiões. Tanto é que um que não estava entre eles era Tomé, e que todos falaram: olha Tomé,
Jesus apareceu, não, eu só acredito se eu ver, se eu tocar ali as suas feridas, seu lado, tocar no sinal dos cravos. Quando Jesus aparece novamente ali para Tomé, quem está ali reunido? Os discípulos. Pedro está ali. Alguém na narrativa vê Pedro falando alguma coisa? Em alguma narrativa? Da ressurreição? Pedro tinha morrido por dentro. Aquele homem impetuoso tinha acabado. Ele não chegou, não tinha coragem mais de falar com Jesus. Ele era dos 12 discípulos. Os 3 mais íntimos de Jesus era ele, Tiago e João. Agora que Jesus ressuscita, em nenhum momento a gente vê Pedro mais falando com Jesus. Em nenhum momento. E também a gente não vê Jesus falando com ele. Pedro, aquele homem cheio de ímpeto, de coragem, tinha acabado. Ele continuava ali, maravilhado com a ressurreição, mas na mente dele só vinha o fracasso que ele cometeu. O fracasso dele ter negado que conhecia Jesus. O fracasso que ele falou, todo mundo pode negar, menos eu. Esse fracasso estava na mente dele e tinha acabado com ele por dentro. E Jesus também não fala nada com ele, até que chega a hora de Jesus curar ele. Porque Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar.